Olá, aqui é o Fulvio Pacheco, quadrinista, e a aula de desenho hoje vai ter como tema perspectiva. Perspectiva, que é essa técnica, né, que tem 600 anos, surgiu lá no Renascimento, e de lá para cá surgiram as mais variadas formas de se fazer. Mas vamos começar com os elementos básicos, né, para a gente fazer uma perspectiva, que são o quê? Linha do horizonte e ponto de fuga. Linha do horizonte é uma linha imaginária, né, que fica na altura do nosso olhar, na hora que a gente vai representar o nosso desenho. E nessa linha do horizonte tem o ponto de fuga, que é um ponto para onde vão converger todos os pontos que correspondem a todas as linhas horizontais dos elementos, né, no desenho. Então deixa eu dar alguns exemplos aqui. Aqui eu fiz alguns desenhos, certo? Baseado em alguns cenários de alguns grandes quadrinhos e tal. Então, conforme esses desenhos, vocês podem ver que a nossa perspectiva ela pode estar em ângulos bem diferentes, certo? Então, por exemplo, nesse aqui, né, que é um desenho baseado num quadrinho do Will Eisner, né, que chama Nova York, a linha do horizonte está bem centralizada, certo? Ou seja, metade dos elementos, né, horizontais estão convergendo de cima para baixo e metade de baixo para cima, certo? Aqui o ponto de fuga ele está bem longe, inclusive ele está fora do desenho, ou seja, isso faz com que o ângulo não seja tão agudo. Ele é um ângulo agudo eu digo inclinado, certo? Mas ele não é tanto como, por exemplo, esse aqui, em que o ponto de fuga está aqui dentro do desenho. Esse aqui, certo? Cenário baseado num quadrinho do Sandman, do Neil Gaiman. A linha do horizonte está lá embaixo. Isso quer dizer que o quê? Que é um desenho de um ângulo bem visto de baixo para cima. Aqui embaixo, deixa eu baixar aqui um pouco a câmera, a gente tem um desenho, certo? Em que o ponto de fuga, a linha do horizonte, ela é o inverso dessa aqui, baseado no desenho do Will Eisner, né? Esse aqui foi baseado num cenário do Moebius. Moebius é um quadrinista que dentro da história do quadrinho é famoso por criar vários cenários bem futuristas. Na verdade, foi influência para muitos filmes, inclusive futuristas, assim que a gente vê hoje em dia, né? Mas voltando aqui a linha do horizonte, ela está, na verdade, no final do papel. Ou seja, aqui é uma visão aérea, certo? É uma visão que a gente chama de visão aérea. Aqui, novamente, ao contrário aqui do Moebius, uma cena dos Vingadores, em que a linha do horizonte, ao contrário daqui, está lá embaixo, encostada no chão, certo? Então aqui é uma linha do esgoto, assim, é uma linha do horizonte vista bem de baixo para cima, né? Também, o ponto de fuga está dentro do desenho, né? Então é um ângulo bem onde todos os prédios estão bem inclinados. Esse aqui, gente, é um outro exemplo. Esse exemplo aqui é interessante, porque nesse aqui o ponto de fuga está no meio do desenho, certo? Então aqui, todas as linhas da inclinação de todos os prédios, elas vão converger por todos os ângulos, por todos os lados para o centro, certo? Ó. E isso aqui é uma coisa interessante, ó. Como eu já expliquei aqui, tudo que for para cima da linha do horizonte, certo? Inclina de cima para baixo, e tudo que for para baixo da linha do horizonte converge de baixo para cima. Então aqui a gente tem mais dois desenhos, um baseado no quadrinho do Walking Dead, outro baseado no quadrinho do Milo Manara, né? A biografia do Caravaggio, em que ambos a linha do horizonte está lá embaixo, ou seja, temos ângulos de baixo para cima. Então vamos arrumar a câmera e vamos para um desenho onde eu quero explicar para vocês a diferença dos tipos de perspectiva. Então aqui a gente fez então um quadrado, né, equilátero, certo? E vamos fazer a partir dele
uma perspectiva que a gente chama de cavaleira. Cavaleira por quê? Cavaleira porque aqui nesse desenho, o elemento, que pode ser assim, um objeto, ou um prédio, ou uma casa, ele está completamente frontal, né? E com a base paralela à linha do horizonte. Quando a gente faz esse desenho, a gente, da perspectiva cavaleira, projeta a linha do ângulo, certo? Em direção ao ponto de fuga, né? Se esse ângulo aqui tem 45 graus, certo? Vamos para mais uma outra forma de fazer perspectiva, que é uma perspectiva que a gente chama de isométrica. Isométrica, a gente faz a perspectiva a partir desse vértice, onde cada ângulo desses tem 120 graus. 120, 120. Então, diferente do outro elemento aqui da cavaleira, em que é uma visão frontal, que a gente só faz essa projeção da lateral, no isométrico é como se fosse uma projeção de um elemento, que eu falei que pode ser uma caixa, um objeto, um prédio, com essa visão de cima, em que cria-se um vértice, né? Aqui, a gente faz lá em cima a linha do horizonte, coloca 2 pontos de fuga, então aqui a gente tem o desenho feito dentro da perspectiva cavaleira, desenho feito dentro da perspectiva isométrica. E a gente vai agora fazer um desenho dentro de uma perspectiva que a gente chama de cônica, certo? A perspectiva cônica, na verdade, é aquela perspectiva mais próxima do que a gente vê. Na verdade, dentro dessa perspectiva, a gente fica com os elementos um pouco mais distorcidos. Por quê? Porque para dar a noção maior de profundidade. Então, assim, eu estou até aqui no quarto da minha filha, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem uma varanda bacana. Deixa eu virar aqui. Lá, nossa varanda. Certo? Até vou propor para vocês também, certo? Acharem um lugar bacana aí na casa de vocês e fazer o desenho desse lugar bacana que vocês têm aí, né? Bacana que eu digo no sentido de ter uma projeção tridimensional para que fique legal o desenho. Então a gente começa determinando onde que é o ponto de fuga e onde que é a linha do horizonte. Então vamos colocar aqui o ponto de fuga, né? Aqui a gente tem um elemento que é aquela grade que ela fica no fundo, que essa grade, no caso, ela é paralela à linha do horizonte, né? Ou seja, então você não faz ela convergendo para o ponto de fuga, né? Os elementos que você faz convergendo para o ponto de fuga são os elementos horizontais, né? Então, gente, né, como eu expliquei para vocês, aqui está o nosso desenho, feito dentro da perspectiva cônica, onde todas as linhas horizontais do elemento convergem para o ponto de fuga, que está na linha do horizonte, certo? Essa perspectiva que, como eu expliquei para vocês, é a perspectiva mais próxima do nosso olhar, assim, né? E é isso, certo? Então, uma aula básica aí de perspectiva para vocês. Agora eu vou aproveitar e ver o finalzinho do pôr do sol ali do meu